Adriano, nem me percebi que Olá! falta de experiência, nem percebi que estava acabando o tempo, cara, da uma hora ali. Ah, Passou rápido é, demais essa uma hora. Nós temos ainda 15 perguntas. nossa senhora. Mas vai uma hora aí, mas o pessoal tá gostando aí, pelo jeito aí. Estão falando para eu entrar de novo aqui, então estamos aí. Então Vamos vamos botar para lá, vamos falar. continuar. Deixa, deixa eu organizar um pouquinho essa última fala aí. Quando você falou nos construtos, Sim, catastrofização, fear avoidance, hipervigilância, baixa autoeficácia, ansiedade. Ansiedade não foi falado, mas ansiedade tem uma relação bastante com o medo, né? Relacionamentos são mais importantes nos domínios físico, cognitivo, emocional, social, a serem abordados no componente educacional? nós temos que, como foi falado, todos devem ser abordados. Você recorda que eu falei que eles são interdependentes? Sim. Quando você está abordando um, você está abordando os demais. Uhum. Então, todos esses construtos, eles devem ser abordados no componente educacional. Só que nós não precisamos, né, abordar tudo de uma vez. Tem pacientes que você percebe que o comportamento de hipervigilância, ele é mais evidente, ele predomina naquele paciente. Então, a Perfeito. minha, a minha, a minha dica é que a gente procure focar naquele construto que mais está influenciando a experiência dolorosa do paciente. Como eu disse, quando você muda um comportamento, que eu vou dar um exemplo, o que nós fazemos, né? É um exemplo muito simples. Para esses pacientes hipervigilantes, eu os convido para que eles vivam uma outra experiência. Eu faço um convite. Você gostaria, né, você estaria, né, disposto a fazer um teste com duração de uma semana? Ou seja, ao invés de ficar se apertando como você se aperta várias vezes ao dia, você é, você deixa eu achar que você se vê, né, disposto a fazer um esforço, a se empenhar para evitar ficar se pressionando, ficar se apertando por uma semana. Legal. Como a pessoa tá sentindo dor já há bastante tempo, é muito difícil ver pessoas recusando esse convite. Na minha experiência, pelo menos eu vejo poucos se recusando. Eles enfrentam, sim, uma grande dificuldade, porque para muitos isso já virou um hábito. Certo. Mas a pessoa se mostra disposta, ainda mais aquela pessoa que foi te procurar, que as pessoas falaram bem de você, falou, olha, eu estive lá, eu melhorei. Então essas pessoas elas chegam mais abertas, elas chegam muito mais dispostas, né, Confiança. a abraçar essas suas orientações. Então esses Uhum. pacientes, quando eles percebem, porque é importante o paciente perceber, não adianta você só explicar. O paciente ele tem que perceber a mudança e saber o quanto que aquilo fez uma diferença para ele. Então, uma coisa é você perceber uma mudança e o paciente não. Outra, ele viver aquela mudança. E esses pacientes, então, eles voltam e muitos voltam surpresos, muitos voltam assim impressionados o quanto que a dor ela mudou a partir dessa mudança de comportamento. Então, no modelo biopsicossocial, o que nós mais fazemos é convidar os pacientes para que eles vivam uma nova experiência, para que eles possam olhar ali o seu problema sob uma perspectiva diferente daquela que eles estão olhando. Então, em nenhum momento nós usamos da imposição. Ó, eu tenho toda a verdade, você me escuta, coloca isso aqui em prática que está tudo resolvido.
não é impositivo, é feito um convite a essas pessoas para que elas aceitem ou não passar por aquela experiência. Então, Responsabilidade compartilhada, né? Exatamente, uma responsabilidade compartilhada. Perfeito. Perfeita essa colocação. Você falou, eu achei bem legal essa questão que você falou aí do respeito ao paciente, porque você está respeitando a crença dele, né? Você não está impondo, você está fazendo um convite. Então, Sim. eu achei de muito valor essa entrega aí que você falou, esse contato com o paciente. Parabéns aí pela Isso, que isso. Realmente essa é uma coisa que eu tenho uma conexão muito forte com isso aí, do convite, né? Do respeito das crenças, dessa percepção. Então, para mim faz todo sentido assim, o que você falou. Eu acho que é uma abordagem bem interessante. E esse respeito, ele tá diretamente ligado à empatia, ao sentimento de empatia. Porque nós temos que respeitar o time dos nossos pacientes, entender o passado desses pacientes. E a história de muitos é uma história marcada por sofrimento, por frustrações, por incertezas. Muitos pacientes, eles chegam, né? Você já ouviu isso muitas vezes, chegam assim totalmente desacreditados. Alguma força empurrou ele para que ele viesse a buscar para que ele pudesse dar uma nova chance a ele próprio, né? Ou a ele, ou a ela própria. Então, a gente precisa, às vezes o paciente não está em condições de se modificar. Para essas pessoas que estão nos acompanhando, eu queria deixar aqui uma outra dica. Eu acredito que mudar comportamentos é o que vai caracterizar o futuro da fisioterapia musculoesquelética. Nós vamos aprender, isso vai ser um processo, né? Eu não sei se vai ser algo que vai chegar muito rápido em nossa profissão ou se isso vai despender bastante tempo. Mas nós vamos aprender estratégias para ajudar os pacientes a mudarem os seus comportamentos. Porque eu percebo que isso vai ser algo muito prazeroso. Já é prazeroso aquilo que nós fazemos, mas eu acho que nós vamos atingir um senso de realização muito grande quando nós nos vemos diante de situações onde, pela mudança de comportamento, nós vamos estar diante dos resultados que nós almejamos para com esses pacientes. Então, eu penso que vai ser o futuro. Mas nós não fazemos isso muito bem, tá? Nós não fazemos isso bem. A gente não conhece quais são as estratégias ainda mais adequadas para que isso seja feito. Nós fazemos em parte, parcialmente, mas eu acho que nós temos ainda que alcançar uma maior proficiência para poder ajudar os pacientes a mudarem esses comportamentos. Com certeza. Eu vejo que quando o paciente, né, a minha percepção é essa, não sei se você concorda, quando o paciente vê, como eu falei ali anteriormente, um benefício imediato na situação, daí temos sorte quando pegamos 70%, 80% dos casos aí que tem desarranjo, né, uma das síndromes aí da classificação do MDT. Quando o paciente observa o que vai ter um benefício imediato, essa diminuição da catastrofização, melhora da baixa autoeficácia, e ele vê um planejamento de sequência, então são duas coisas, benefício imediato, um planejamento que aquilo vai acontecer e a sua vida vai melhorar, e que várias pessoas que ele conhece, ou você vai num profissional que já tem uma certa experiência, são três coisas que dão um estímulo para mim muito forte para o paciente. Muito poderoso, né? Coisas associadas, elas dão uma força motor para o paciente mudar, né? Aproveitar a pergunta aqui, pessoal, talvez a gente não consiga responder todas, mas eu deixei numa aqui do Roberto, ele perguntou assim, Roberto, Sergipe aí, existe uma linha tênue entre o apego emocional do paciente e o sucesso do PNE?
Apego emocional a quê? Apego emocional à sua dor? Como já no início você direcionou isso com o paciente com a dor crônica? Não, volta nessa primeira pergunta, quando você falou do Tá. apego. Apego emocional que é a sua dor? Ele falou isso numa fala tua anterior, da questão... Acho que nós estávamos falando da questão de mudança cognitiva, emocional, mudança de comportamento. Eu só queria entender melhor o que é esse apego emocional. O que é esse apego? Existe uma linha tênue entre o apego emocional do paciente e o sucesso do PNE? O apego emocional, eu acho que... É o apego emocional do terapeuta? Não. Porque tem um apego emocional do terapeuta. Não. A gente chama isso de equipose clínica. A pessoa ela é apegada, né, emocionalmente a um determinado conceito. Evidências mostram que os resultados são melhores. Quando você dá preferência a um determinado método, né, quando você sabe que você faz aquele método muito bem feito. Mas eu acho que não foi essa a pergunta. Não, a pergunta existe uma linha tênue entre o apego emocional do paciente e o sucesso do PNE. É uma relação da prática do PNE com o apego emocional do paciente. Sei lá, acho que deve ser um apego com algum construto daquele ali. Então, Everton, eu ficaria com dificuldade em responder essa pergunta, porque eu não entendi o que é o apego emocional, o que ele quis dizer com apego emocional. Escreve aí, Roberto, melhor, por favor. Se ele estiver falando em ganhos secundários da dor, sim, eu concordo. É muito mais difícil. Pacientes como uma muleta, né? Ou seja, usam a dor para chamar a atenção. Existe toda essas pessoas que estão em processos de litigação com empresa, que afastaram do trabalho e que recebem, por exemplo, benefícios. Sim, isso é muito mais difícil. Mas eu não sei exatamente se foi isso que ele quis dizer. Os bandeiras pretas e os bandeiras amarelas. Ah lá, ó, e o Vani, né? Ela está dizendo que ele se referiu a ganhos secundários. Então, se for ganhos secundários, é mais difícil. Certo. Os ganhos secundários, como tu falou aí, dos bandeiras pretas aí, que são os que têm benefícios, né? Concordo plenamente aí. Vamos adiante. Muitas perguntas que estavam aqui você já respondeu, mas eu tenho uma curiosidade aí. Se você tem um cenário de sobreposição de tipos de dores, tá? Vamos classificar assim, em um paciente, exemplo, tem a dor mecânica, entre aspas, a dor mecânica e a síndrome de dor crônica. Como é que você atua nesses casos? Tá. Quando isso acontece? Eu gostei de ver você colocar a dor mecânica entre aspas. Acho que você foi aí cuidadoso. Eu acho que você lembrou, né, daquilo que a gente discutiu dentro do grupo, porque eu também me vi numa situação, ao participar de uma discussão ali no Facebook, que, queira ou não, ela mexe com cada um de nós, que durante muito tempo, né, chegou a pensar em dor mecânica, chegamos, não quero dizer chegamos a acreditar em dor mecânica, mas com toda essa... Felipe Reis prestigiando aí, Pesolato. Olha isso, ó, com todo esse conhecimento advindo da neurociência da dor, o que eu posso aqui adiantar que a dor mecânica, a definição de dor mecânica, ela vai precisar ser revista. Por quê? A gente não pode pensar que toda dor relacionada ao movimento é uma dor mecânica. A gente tem se confrontado com muitas condições que, embora a dor ela é produzida, né, pelo movimento, isso não nos faz pensar num problema relacionado ao movimento propriamente dito. Um distúrbio do movimento, uma alteração do movimento. Então, nós temos aí
nós vamos entregar para a ciência esse desafio, né, essa tarefa, para que a dor mecânica ela possa ter a sua definição revista. Hoje, atualmente, quando se fala em dor mecânica, a gente associa essa dor a uma atividade, ela seria atividade dependente, ela seria proporcional à carga mecânica que nós estamos colocando, ela seria uma dor que ela se repete consistentemente quando você está avaliando um determinado movimento, mas, como eu disse, nós não temos, né? Nós não temos ali uma definição clara a partir de todo esse conhecimento todo esse conhecimento que foi revelado a nós pela neurociência. Então, eu penso que ela vai entrar na fila aí para ter a sua definição revista. Legal. Aí o que acontece? Aí, diante da sua pergunta, a gente sim vê pacientes com padrão misto. Então, o paciente ele tem uma dor nociceptiva e uma dor nociplástica. Então, a gente poderia ter esse paciente com padrão misto. Eu acho que a boa notícia é saber que esses pacientes eles respondem bem com o movimento. Tanto numa situação quanto na outra, eles respondem bem ao movimento. Então, o que nós fazemos nesses casos é isso. A gente faz uma exposição desses pacientes ao movimento e nós, dentro da nossa formação em MDT, quando nós encontramos um movimento que o paciente se sente bem, né, encontramos uma preferência direcional, a gente procura incorporar esse movimento dentro do seu programa de exercícios. Agora, essa preferência direcional, como foi anteriormente questionado, qual que é a explicação neurofisiológica, o que contribui para que a dor desse paciente diminua? A gente ainda não sabe. E não sei se há um interesse por trás em saber, porque um princípio que vem ganhando muita expressão dentro da nossa profissão é o princípio da modificação dos sintomas. Então, se o paciente ele fez um movimento e você modificou os sintomas, qual é a necessidade de procurar entender o que aconteceu que levou o paciente a essa melhora, né? Será que o paciente está preocupado em entender a causa ou ele já se satisfaz com a sua melhora, né? Ele se vê diante de ele se vê agora com menos dor, e com menos dor ele consegue fazer muito mais coisas, ele consegue retomar suas atividades. A gente precisa entender isso. Agora, a gente está num momento, acho que estamos num momento aqui da história, um momento aqui da ciência, que a ciência está interessada em buscar essas causas. A gente tem visto um crescimento no número de estudos que tem como objetivo estudar mecanismos. E os pesquisadores que estão conduzindo esses estudos, eles estão em busca do entendimento, eles estão procurando compreender essas causas. Então, quem sabe no futuro nós teremos melhores respostas mais prontas para que a gente possa dividir isso com os nossos pacientes. Por hora a gente não tem ali uma explicação. Você pega um paciente com uma dor nociplástica, ele pode... Estou comentando muito isso daqui, o Felipe Reis, o Léo. O paciente pode fazer um movimento e se sentir bem. Pode ser que o movimento provocar... Você leva o paciente a realizar a execução de um movimento na direção oposta ao provocativo. O provocativo é o que produz mais medo,
é o que produz, é o que faz com que ele ative mais áreas cerebrais. Quando você leva ele na direção contrária, quem sabe nessa hora essas áreas são menos ativadas e o paciente fala, nossa, aqui eu me sinto bem. Quando eu vou nessa direção, aqui eu me sinto bem. E o movimento em si, como ele ativa vias descendentes inibitórias, ou seja, o movimento ele é neuromodulador, esse paciente ele pode vir a experimentar uma melhora também no movimento provocativo. Então a gente fica, né, com essas... A gente fica elucubrando a todo tempo, procurando, né, entender, mas isso é mais para satisfazer as nossas dúvidas, né? Isso, exatamente. Às vezes, para o paciente, isso não tem grande importância. Né? Eu concordo com a maioria de coisas que você falou e tenho dúvidas em algumas coisas que você falou. Não é dúvidas, talvez uma leve discordância em algumas situações aí. Por exemplo, quando o paciente tem um desarranjo, tá? Ele tem uma direção preferencial e às vezes uma preferência direcional. Às vezes esse próprio paciente, na preferência direcional, ele tem medo de fazer, porque ele teve muito nocebo, por exemplo. Vamos simplificar o raciocínio. Ele é um PD de extensão, tá? Na hora que você faz a extensão, o paciente eu nunca pensei que eu podia fazer isso. E ele tem muita facilidade de fazer flexão. E mesmo tu fazendo um monte de flexão, aquele paciente, em muitos casos onde tem um desarranjo, ele pode piorar, mesmo não tendo a dor inicialmente. Mas na hora que você começa a fazer extensão, ele tem um processo de centralização, que é um bom prognóstico, né, pela ciência aí. Ou então ele tem uma preferência direcional mesmo, sem centralização. Se você for com exposição gradual, aquilo vai acontecendo de uma forma fantástica. Então, eu acho que é vista de dois pontos de uma forma diferente, mas isso não importa para o paciente. É mais uma discussão de conceitos do que realmente esteja acontecendo. Não sei se você concorda. Não, concordo. É uma explicação muito coerente. E isso acontece, a gente vê isso no nosso dia a dia. Um paciente um movimento que é pouco frequentado, pouco explorado pelo paciente, ele é visto com um certo cuidado. Então, um paciente que não está acostumado a fazer extensão, ele, nas suas primeiras tentativas, ele pode achar que aquele movimento, né, é um movimento arriscado, é um movimento que pode vir a doer. Então, como você falou, mas com a exposição, o MDT ele é fantástico porque ele faz essa exposição repetitiva, ou seja, ele coloca o paciente para repetir o movimento. E à medida em que nós vamos somando o movimento, à medida em que nós vamos acumulando o movimento, isso vai aumentando ainda mais a segurança dos nossos pacientes. Exatamente. Porque quando a gente faz um único movimento que dói, o paciente fala, não, isso aqui não é bom para mim. Isso aqui. Mas na medida em que nós transmitimos essa confiança, falamos que faz parte do processo, faz parte dos princípios, né, que nós seguimos. Avaliar a repetição do movimento, saber como que aquela região ela responde à repetição, esses pacientes vão ficando mais seguros. Porque eles vão percebendo que à medida em que eles vão movimentando, toda aquela crença anterior que ele tinha, ela acaba sendo desfeita. Então, eu posso dizer que o princípio da repetição do movimento é algo assim extraordinário dentro do conceito. Com exceção do Sr. Smith, que ganhou uma centralização. Sim. Com extensão, extensão mantida, né? Aí nós temos uma outra... Claro, tô brincando. Não é? Temos aí uma outra... Só quis botar uma lenha na fogueira aí para brincar um pouco. Um outro tipo aí de exercício. O Léo Ávila aqui, o Leonardo Ávila, do Dor e Coluna, ele pergunta para ti se o input, é uma dúvida minha também isso aí, vamos lá. Se o input que fomentou a dor é fruto da ativação de um nociceptor mecânico.
Sim. Em pacientes com, vamos lá, um paciente com dor nociplástica, o Léo entende isso perfeitamente, né? Um paciente com dor nociplástica, quando você leva esse paciente a amplitudes máximas, leva o paciente até o final do movimento, nós estamos produzindo mais estímulo mecânico. Nesses pacientes com dor nociplástica, nós sabemos que essa informação que deveria, né, esse input que deveria entrar no sistema nervoso central somente como uma informação mecânica, uma informação de deformação mecânica, ela entra como nocicepção. Então, esses pacientes, eles podem experimentar um aumento significativo dos seus sintomas à medida em que esses movimentos eles vão sendo repetidos, porque você vai produzindo mais inputs. Então, nós temos que, durante a nossa avaliação, porque nós precisamos testar os pacientes, nós precisamos entender a resposta do paciente. Há pacientes que vão responder dessa maneira, vão ter uma resposta adversa. Eles vão experimentar um aumento da dor quando você leva ele no final da amplitude. Porque nós estamos aumentando o input sensorial, e esses inputs sensoriais, num paciente que nós temos essa disfunção no processamento nociceptivo, esse paciente vai evoluir com uma piora da dor. Isso não tenha dúvidas. Agora... A gente vê isso, Adriano, não sei se tu concorda comigo, não sei se a minha percepção, eu tenho bastante avaliações nesse sentido de dor lombar aí, e o que eu observo? Tem pacientes que têm uma preferência direcional, uma PD bem evidente, mas eles respondem em velocidades na exposição gradual de forma completamente diferente. Às vezes precisa ficar uma semana fazendo em amplitude média ou submáxima, e já tem pacientes que tu precisa botar uma força extra do paciente, seguindo o modelo do MDT, força extra do paciente, força extra do terapeuta, e até chegar a uma mobilização. E o paciente, quanto mais força vai colocando, mais ele vai melhorando, né? Porque um dos princípios de fazer a redução do desarranjo é chegar na amplitude máxima. Na amplitude final do movimento é onde acontece tudo, né? O Liberato sempre fala isso. É lá onde que acontecem as coisas. Para mim, existe uma curiosidade terapêutica muito grande, porque isso é muito rápido às vezes. E parece que é um mecanismo neurofisiológico que ultrapassa essa questão não só da educação e não só da mudança da crença, mas de um mecanismo neurofisiológico, a partir de um próprio receptor mecânico, que influencia alguma coisa nessa nossa plasticidade do cérebro. Não sei se... Então, se tu concorda com isso. Nesses pacientes que você os classifica como dor nociplástica, esses pacientes que têm uma disfunção, né, uma desregulação do processamento nociceptivo, eu concordo que nesses pacientes nós vamos ter que expô-lo aos poucos a estas amplitudes. Como você falou, seria interessante começar com amplitudes menores para esses pacientes. Porque se você for com muita sede ao pote com esses pacientes, for com muita gana de querer levar eles até o final da amplitude, nós podemos presenciar uma piora nesses pacientes. Então, esses pacientes que têm hiperalgesia, alodínia, pacientes que têm dores distribuídas em várias regiões, esses pacientes, eles requerem uma cautela maior na exposição ao final da amplitude. Então, assim, deixa eu ver o que o Léo colocou. Inicialmente, amplitudes intermediárias, o estímulo é inócuo. Olha lá, o baixo limiar não ativa, tá vendo? Uhum. E outra coisa, ele coloca que não ativa o nociceptor, mas, Léo, vamos ver se você concorda. Nesses pacientes, com dor nociplástica, pacientes nociplásticos,
Quando nós ativamos um mecanorreceptor, essa informação do mecanorreceptor entra como uma informação de um nociceptor. Por isso que esses pacientes eles pioram quando eles são submetidos a exercícios, quando eles fazem uma atividade física de moderada para forte, porque você tem mais estímulos mecânicos ocorrendo nesses pacientes, né? Então, quando o paciente se vê diante de uma atividade vigorosa, o grau de contração, de contratibilidade, está produzindo mais sinais, está produzindo mais informações. É por isso que esses pacientes com dor crônica, eles são muito responsivos a essas atividades. Por exemplo, ficar muito tempo numa determinada posição, em atividades que requerem mais do sistema, mais do aparelho locomotor desses pacientes, porque a gente está produzindo mais estímulos. E esses estímulos, eles entram como nocicepção nesses pacientes. Então, como você bem colocou, a minha dica para esses pacientes que na história e no exame físico ficou evidenciado que a dor é uma dor mais nociplástica, esses pacientes a gente deveria começar de forma mais suave. Ao invés de ficar expondo eles, né? Ficar expondo esses pacientes a movimentos de maiores amplitudes. Essa é a minha opinião. Não sei, deixa eu ver o que o Léo colocou. Provavelmente a gente deve estar dividindo aqui o mesmo raciocínio. Deve ser o mesmo raciocínio. Aí, se ele tiver alguma dúvida, depois... Amanhã ele responde essas dúvidas todas. Também. Eu estarei presente aqui, sentado aqui na primeira fileira aí para poder assisti-lo. Uma das coisas que mais faz eu conectar a neurociência, a educação com base em neurociência com o MDT, de fato, para mim, é a exposição gradual. E eu acho que o grande desafio do terapeuta, e é por experiência clínica que eu percebo isso, o grande desafio do terapeuta é achar a dose certa em cada input para o paciente. Sim, perfeito. Quando a gente consegue achar o input, na minha opinião, não vai se você concorda com isso, a hora que a gente consegue achar o input adequado para que o paciente tenha, mesmo que ele tenha preferência direcional, e vou um pouco além, tá? Vou botar mais lenha na fogueira ainda. Os pacientes que não têm preferência direcional, vamos lá, botar 20%, 30%, eles têm movimentos preferenciais. Eles melhoram mais com um tipo de movimento ou um tipo de direção do que outra. E geralmente, na minha experiência, com sempre baixa amplitude. Não sei se tu concorda com isso. E por que você chama de movimento preferencial e não preferência direcional? Porque ele não tem uma resposta rápida e duradoura. Ele leva muito mais tempo para ter uma resposta e ele tem uma reincidência muito maior. Tá. Ele é muito mais frágil, muito mais uma diminuição do desconforto, muito mais, às vezes, um ganho funcional a curto e médio prazo. Vamos por um mês fazendo aquele movimento, ele melhorou menos de 1 ponto de dor e melhorou 3 pontos de função. Então, eu faço essa diferença. E eu não sei se tu concorda com isso, mas o meu raciocínio em cima a grande conexão de exposição gradual da neurociência com o MDT, para mim, há um link muito forte nessa questão da exposição gradual. Sim. Quem maneja... O Augusto está falando aqui, não é consistente, exatamente. Quando não tem preferência direcional, não é consistente. Eu estou criando um conceito entre aspas aqui, tá? Sim. Ele não tem PD, mas ele tem movimentos preferenciais. Não, mas é muito pertinente. Muito pertinente. Até então eu não tinha parado para pensar, né, sobre esse ângulo e vou começar a pensar nisso. Acho muito pertinente o que você colocou. Everton, deixa eu só fazer aqui mais uma consideração. Quando você falou que o MDT aquela pessoa, né, que domina bem o conceito, e você é
uma dessas pessoas, quando nós estamos diante de um paciente que ele piora numa determinada posição ou numa determinada direção do movimento, a gente recorre para as alternativas de força. E eu achei muito interessante a fala da Michele na primeira semana. Eu acho que ela foi muito precisa quando ela citou a alternativa de força como uma forma de exposição gradual. E é isso mesmo. Se você coloca o paciente para movimentar numa direção e esse paciente piora, nós temos ali essa possibilidade de mudar a direção, mudar posicionamento, ou seja, a gente mexe na carga mecânica desse paciente até que a gente encontre uma carga ideal. É que nem você falou, a carga ideal a gente está substituindo aqui pelo input ideal. Exato. Então, nesses pacientes, nós temos que ir em busca. Então, esses que dominam, né, mais o conceito, já tem esse feeling de buscar o input ideal no seu paciente. Né? E eu acho isso fantástico. O MDT, ele nos dá ferramentas para que a gente saiba lidar com esses diferentes universos. Agora, vamos lá. O que eu vou falar para você vem de fontes seguras, tá? Fontes confiáveis. O MDT, e aí a gente tem aqui o Guilherme, que está muito mais ali atualizado, mais antenado, embora essa informação não provém dele. O MDT, ele está se mostrando cada dia mais interessado em melhorar suas estratégias para o atendimento ou para o tratamento desses pacientes crônicos, desses pacientes com alta complexidade. Então, essa informação que eu falei para você, que vem de uma fonte segura, é que em breve nós devemos ter masterclass de como, né, usar o MDT com pacientes com dor crônica. Porque quem chega só até a certificação, que faz os 4 módulos, nós não nos aprofundamos em como tratar. Eu estou falando num aprofundamento. Nós recebemos, sim, todas as diretrizes, a gente recebe todas as recomendações do que fazer para aqueles que são classificados em outros, mas o que nós precisamos é de um aprofundamento para cada uma daquelas condições. Então, eu penso, né, que no futuro, à medida que o conceito evolui, à medida em que essas áreas do conhecimento elas chacoalham, né, elas sacudem aí o conceito em busca de transformações, a gente venha a ficar muito mais, a gente venha a ficar mais, ficar melhor, mais munidos, né, com mais ferramentas. Isso, vai aumentar o nosso arsenal terapêutico para que a gente possa tratar com êxito essas outras condições, esses pacientes que são classificados em outros. Quando eu estudo bastante a questão da neurociência e leio e tento colocar isso na prática clínica, eu faço uma conexão muito com o MDT, porque são complementares. Assim, eu nunca vi nenhuma contradição. São altamente complementares. E essa questão, para mim, da exposição gradual, da direção de preferência e de exercícios preferenciais, eu chamaria isso, entre aspas, eles aumentam o teu leque de resultado na prática clínica. Então, você acaba deixando um percentual muito pequeno para procedimentos invasivos, a não ser aquelas neuropatias muito agudas que precisam. Até tem um estudo lá, os 2 estudos do Hans lá, do ensaio clínico lá de infiltração, e depois 67% tem uma direção de preferência após as infiltrações, né? Ou pelo menos melhoram, ou com a infiltração, ou com uma direção preferencial. Então, isso para mim é uma completude, assim. Para mim eu vejo como uma... Só complementa, né?
essa nossa discussão, assim, eu estou aprendendo um monte que você está falando aí, então para mim já complementa mais coisas ainda. Eu acho que a evidência vem para complementar. O que nós precisamos é todos esses institutos, né, que são institutos sérios, que são éticos, que procuram preservar a identidade, né, ali do seu... a identidade ali do conceito, para que ele não venha a ser manchado. E o Instituto Mackenzie é um instituto sério. O que a gente vê são pessoas, né, humildes em reconhecer as suas limitações. O MDT ele vem aos poucos incorporando todas essas mudanças que estão acontecendo. E isso é algo fantástico. Isso mostra que nós não estamos diante, né, de um conceito engessado, um conceito que procura preservar a todo custo, né, aqueles princípios que já se mostram obsoletos. Então, todo conceito para sobreviver na era moderna, ele vai ter que estar aberto para essas modificações. E como eu tenho contato com algumas fontes, mostram que as coisas estão mudando. Definições que foram aplicadas no passado, elas estão em estudo, elas estão aí sujeitas a futuras modificações. Os próprios modelos educacionais, né? Por exemplo, os livros Trate a Sua Dor. Eu, por exemplo, eu utilizo para mostrar algumas imagens para o paciente, mas eu não tenho por hábito prescrever ou solicitar ao paciente que adquira, né, um exemplar, porque eu acho que aquele conteúdo ele é um conteúdo desatualizado. Ele não está mais alinhado com tudo aquilo, né, que a ciência, com todas as descobertas feitas pela ciência nesses 15 anos. Então, eu já tenho ali conhecimento de que esses manuais, vamos dizer, essas cartilhas, elas estão sendo revisadas, elas estão sendo atualizadas. Isso é importante, porque isso mostra o quanto o Instituto ele é sério, e isso beneficia todos, beneficia toda a comunidade, beneficia toda a família MDT. Beneficia os pacientes, né? E beneficia os pacientes. Concordo em gênero, número e grau aí. Eu acho que é só ter a questão do profissional, no meu ponto de vista, esses materiais mais antigos, saber para que segmento de paciente pode ser dado, né? Quando é um desarranjo clássico, por exemplo, que responde na direção de preferência ou na preferência direcional com extensão, funcione mais. Eu acho que a outra pergunta vem nessa função aí. Quando tu tens um paciente que é classificado como desarranjo, você acha que se deve ter uma direção de orientação? Como é que você acha que deve ser a direção de orientação postural para ele? Tá. Daí já entramos um pouco no que você já falou ali. Daí já entramos nessa questão. O cara, vou te dar um exemplo bem prático, tá? O cara tem um desarranjo, nunca teve dor lombar, teve uma pequena queda, caiu de bumbum no chão, 2, 3 dias depois começou com desconforto lombar, não é fratura, está excluído bandeira vermelha, não tem dor, é uma dor intermitente, respondeu com extensão, com pressão extra do paciente e piora na posição sentada em qualquer posição. Mas quando bota um rolo lombar ou quando bota uma melhora da curvatura da lordose, esse paciente melhora muito. Qual a tua orientação? Tu orienta esse paciente a manter a curvatura lombar na posição sentada por um período, por pouco período, mudar de posturas, como é que a evidência está... Dizem que a melhor postura é a próxima, né? Então, sim, mudança de postura, mas no caso específico desse desarranjo clássico, né? O que você orienta? O Everton, como eu venho cada dia mais me interessando por esse princípio da modificação dos sintomas. Se o paciente ele demonstra uma melhora dos seus sintomas quando você modifica a sua postura, a gente poderia pensar assim, né?
em modificação ao invés de correção. Porque pode passar aquela ideia para o paciente de que ele está se posicionando, é, é, erroneamente, né? Ou seja, ele está assumindo uma postura que está errada, que tá, incorreta. Então, se o paciente ele percebe que entrar numa nova postura o faz sentir melhor, melhora os seus sintomas, eu não vejo por que a gente não incorporar isso dentro do tratamento. Legal. Agora, à medida em que o tratamento ele ocorre, vai chegar um momento que o paciente aí é um cuidado que nós devemos ter para que o paciente ele não fique dependente, né, de algo, achando que ele só pode, uma vez assumida aquela posição, ele só pode permanecer na posição daquele jeito. Por que acontece? Eu já tive várias experiências de dor lombar, vários episódios de dor lombar, já tive algumas de dor ciática, que foi necessário modificar a minha postura para controle dos meus sintomas. Mas se você me perguntar, Adriano, depois que os sintomas, né, foram abolidos, você continua com todo esse cuidado, né, com as posturas? Não. Eu volto a assumir uma posição que me é confortável. Enquanto sintomático, se eu ficava, por exemplo, esparramado numa cadeira, né, ou sentava, por exemplo, num sofá, esses sofás aí com... esses sofás que é muito mole, né? Que não te dá um bom apoio, me doía, vamos lá assim, automaticamente eu já buscava uma posição de alívio. Mas depois que os sintomas eles desaparecem, eu acho que é interessante o paciente ser orientado a voltar a assumir a posição que lhe é mais confortável. Aí você fala, mas aí essa pessoa não fica predisposta a uma recorrência? Sim, eu concordo. Ela pode ficar predisposta. Mas Perfeito. Falhou um pouco, acho. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Beleza, vamos finalizar. Pô, uma live quase 2 horas. Muito bom. Ouvindo, então? Vamos ver se o Adriano retorna. Faltam 9 minutos, né? Pessoal, hora que faltar 2 minutos, vocês falam aí. Ah, tá aqui, peraí. Isolato. Tatiana Taide é esposa do Pesolato? Alguém sabe? Vou reiniciar.